Talvez, neste exato instante, você esteja vivendo algo que sequer encontra palavras para descrever. É como se o mundo que antes te sustentava tivesse desmoronado em silêncio, sem emitir um único aviso claro, e de repente você se vê caminhando por um território estranho, uma terra onde nada é familiar e onde tudo parece perder o sentido de forma lenta e dolorosa. Você desperta, observa ao redor, e aquilo que um dia te orientou, sua rotina, seus planos, seus sonhos, as certezas que você carregava sobre quem era e sobre o que queria, agora soa distante, quase como lembranças pertencentes a outra vida. E por mais que tente se agarrar a essas coisas, percebe que elas já não encaixam, como peças de um quebra-cabeça antigo que não pertence mais ao presente. Elas já não oferecem segurança, já não abraçam o mesmo lugar dentro de você. É como tentar segurar a água entre as mãos. Quanto mais força você aplica, mais rápido ela escorre, fugindo por entre seus dedos sem que você consiga impedir. E em meio a esse tumulto silencioso, talvez uma pergunta incômoda tenha surgido, não de forma clara, mas como um sussurro profundo que reverbera em algum canto esquecido da sua mente. O que está acontecendo comigo? Será que estou quebrando por dentro? Será que minha vida perdeu o sentido para sempre? Essa dúvida ecoa, retorna, pressiona, como se tivesse peso próprio. Ela aparece dia após dia, drenando sua força, enfraquecendo seus passos. Você tenta silenciá-la mergulhando em distrações, trabalho, redes sociais, conversas vazias, qualquer coisa que alivie por alguns segundos esse desconforto, mas ela sempre volta. Volta no instante exato em que o mundo ao seu redor se cala. Volta como se te esperasse pacientemente. E quando retorna, você sente a mesma coisa. Um aperto, um vazio, uma angústia que não se dissolve. Esse sentimento sufoca. É como andar preso em um corredor estreito e escuro, onde as paredes parecem se fechar centímetro por centímetro, enquanto cada passo é dado sem qualquer garantia de que haverá uma saída. Às vezes, parece até que você está apenas caminhando em direção a um beco sem saída, sem luz, sem orientações, sem mapa. Mas, por mais estranho que pareça, eu preciso que você preste atenção ao que vou te dizer agora. Essa crise não é a sua ruína. Ela não é o seu colapso final. Ela não é o ponto sem retorno que você teme que seja. Na verdade, por mais paradoxal que soe, isso é um nascimento. Esse momento é o instante exato em que, pela primeira vez, você deixa de viver no piloto automático. É quando começa a enxergar sua existência sem os filtros que sempre usou para suportá-la. Kierkegaard chamava isso de angústia, mas não como um sinal de fraqueza ou doença. Ele a via como o primeiro sinal real de um despertar profundo. Até ontem, talvez você estivesse seguindo um roteiro escrito por mãos que não eram as suas. Estudar, trabalhar, construir uma imagem, formar uma família, buscar conquistas que, no fundo, nunca pertenceram verdadeiramente ao seu coração. E durante um tempo, esse roteiro até fez sentido. Ele encaixava, sustentava, guiava, mas então, um dia, uma pergunta nasceu dentro de você. Talvez tímida, talvez insistente, e eu? O que eu realmente quero? Quem sou eu sem esses papéis que visto? E quando essa pergunta aparece, tudo começa a mudar. Porque essa angústia é como uma fissura surgindo nas paredes de uma prisão da qual você nem sabia que fazia parte. Por essa abertura, pela primeira vez, você consegue vislumbrar o que existe fora. Mas para atravessar essa fresta, você precisa cruzar a escuridão, precisa encarar o vazio. E é justamente no centro desse vazio que a verdadeira liberdade se esconde. Uma liberdade bruta, sem manual, sem promessas de segurança, sem mapas, sem respostas prontas. A dor que você sente agora é o preço por abandonar a falsa estabilidade de uma vida construída para agradar outros. É o choque de finalmente perceber que ninguém vai te entregar um sentido pronto, embrulhado e fácil.
A partir daqui, você terá que construir o significado da sua própria vida, dia por dia, escolha por escolha, renúncia por renúncia. E eu sei que, neste momento, tudo isso parece insuportável, mas a realidade é que, por mais que doa, você está vivendo o momento mais importante da sua existência, o instante em que a versão automática de você começa a morrer e a versão verdadeira começa a nascer. E mesmo que esse nascimento seja incerto, turbulento e desconfortável, ele é o único caminho possível para uma vida que realmente valha a pena ser vivida. Desde cedo, ensinaram você a acreditar que existia um caminho seguro, uma trilha previsível, quase matemática. Estude, trabalhe, construa estabilidade, forme uma família, tenha bens, busque reconhecimento. Isso foi repetido como se fosse uma lei da natureza. Você aprendeu a medir o seu valor pelo quanto se aproximava dessa expectativa. Por muito tempo, talvez isso tenha te dado uma ilusão de segurança, uma sensação de controle. Era reconfortante imaginar que, se você cumprisse sua parte, tudo acabaria dando certo. Era como acreditar num manual invisível, num roteiro milenar que guiava cada um dos seus passos. Mas chega um momento em que esse manual falha. Não é súbito, é como uma infiltração silenciosa. Uma rachadura discreta que começa nas paredes da sua certeza e se espalha lentamente. Você acorda e percebe que o trabalho estável que deveria te dar orgulho só te entrega um vazio silencioso. Que aquele relacionamento que parecia destino agora não traz mais pertencimento. Que aquilo que um dia te guiou como fé agora te entrega mais dúvidas do que respostas. As promessas que antes te moviam já não têm força. O que antes te dava motivos para levantar da cama agora parece desprovido de sentido. É nesse ponto que a angústia descrita por Kierkegaard se manifesta. Não como falha, não como doença, mas como o despertar inevitável de alguém que finalmente abriu os olhos. Você começa a enxergar que muito do que viveu não foi sua escolha, mas uma adaptação às expectativas impostas por família, cultura, sociedade. É como se você tivesse representado um papel por anos, sem perceber que estava interpretando alguém que nunca foi você. E quando essa percepção chega, ela arranca de você qualquer sensação de segurança, porque ela destrói a ilusão de que existia um caminho pronto, esperando por você. O mais difícil é que, mesmo percebendo que as respostas antigas não funcionam mais, você ainda não sabe quais são as suas próprias respostas. E isso te coloca exatamente entre dois mundos, o antigo, que já não serve, e o novo, que ainda não existe. É nesse espaço vazio que a angústia se fortalece, cresce, se espalha. Mas é também nesse espaço que algo maior começa. Porque é nesse vazio que nasce a consciência verdadeira. Aquele aperto no peito, aquela inquietação que não passa, aquela sensação de desalinho, nenhuma delas é falha. Todas são sinais. Kierkegaard chamava isso de a vertigem da liberdade. O instante em que você percebe que o chão firme desapareceu, que não existe mais nada segurando você e que tudo à sua frente é um espaço aberto onde qualquer direção é possível. Essa vertigem assusta, porque revela que até agora, grande parte do que você viveu foi guiado por caminhos que outros traçaram. E agora, pela primeira vez, não existe mais ninguém para te dizer o que fazer. A angústia nasce exatamente quando você é arrancado do conforto das certezas. É o desconforto de encarar que não existe um sentido já escrito, não existe uma resposta correta esperando por você. É admitir que, se a vida tiver algum significado, esse significado terá que ser construído por você, por meio das suas escolhas, das suas renúncias, das suas quedas e reconstruções. É assustador porque exige que você assuma total responsabilidade pela própria existência. Não apenas pelas partes bonitas, mas também pelas partes ásperas, contraditórias, sombrias e imperfeitas.
Essa angústia é como uma ferida aberta, daquelas que não cicatrizam com distrações passageiras. Você pode tentar afogá-la em trabalho excessivo, em prazeres momentâneos, em consumo impulsivo, em metas que só preenchem a superfície. Mas ela sempre volta. Ela retorna porque não quer que você fuja. Ela quer que você escute. Ela é o chamado interno para que você pare de viver como espectador da própria existência e finalmente assuma o papel de protagonista. A angústia, por mais contraditório que pareça, não é o problema. Ela é o alarme. É o lembrete de que você saiu do piloto automático e está começando a olhar para as perguntas reais, mesmo que ainda não tenha respostas. E por mais estranho que pareça, essa angústia é um privilégio. Significa que você não está mais anestesiado, que seus olhos não estão mais presos à superfície, que você finalmente percebe as rachaduras escondidas na realidade. Muitos nunca chegam a esse ponto. Passam a vida inteira distraídos, ocupados demais para enxergar que não estão realmente vivendo. Mas você não. Você chegou ao limite. E por ter chegado até aqui, você está mais perto do início de algo novo do que imagina. Mas antes que esse novo possa nascer, existe uma etapa inevitável: a destruição. Não uma destruição física, mas um desmonte profundo. A demolição das ilusões e das estruturas internas que te aprisionavam. É uma queda dolorosa, necessária e, no fim, libertadora. E é sobre essa queda, essa dissolução radical, essa desmontagem da velha identidade que vamos falar agora. Existe um momento, no meio da crise existencial, em que você percebe que não está apenas questionando detalhes isolados da sua vida. Não se trata de mudar de emprego, trocar de cidade ou terminar um relacionamento. Essas mudanças ainda pertencem ao mesmo conjunto de crenças que você sempre carregou. O que está acontecendo agora é mais profundo, mais radical, quase brutal. É como se todo o alicerce sobre o qual você construiu sua vida estivesse sendo arrancado, pedra por pedra, até não restar nada de pé. E isso assusta, porque durante anos você construiu sua identidade sobre essa base. Quando essa estrutura começa a ruir, não é apenas sua vida prática que parece desmoronar, é a ideia de quem você é que se parte diante dos seus olhos. Essa destruição não é opcional. Não há como erguer algo realmente seu, sem primeiro demolir tudo o que foi imposto, herdado ou aceito sem questionamento. É como tentar levantar uma casa nova sobre os alicerces frágeis de uma antiga. Não importa o quão bela pareça a reforma, a estrutura vai ceder. No seu caso, essa estrutura antiga é formada por crenças, valores e certezas que foram colocadas dentro de você antes mesmo de você ter maturidade para decidir se faziam sentido. E quando essas estruturas começam a desabar, a sensação é de estar em um espaço sem peso, sem chão, flutuando em um vazio que parece infinito. Esse vazio é mais ameaçador do que qualquer dor física, porque ele não é apenas a ausência de respostas, mas a ausência de uma identidade que antes te definia. A religião que antes oferecia conforto, agora não responde mais às perguntas que habitam sua mente. A carreira que antes definia sua importância, agora parece uma prisão elegante. Os relacionamentos que antes alimentavam sua autoestima, agora soam como correntes invisíveis. Tudo aquilo que você acreditava ser fundamento da sua vida se revela como paredes frágeis, pintadas para parecer sólidas, mas ocas por dentro. Quando essas paredes caem, você se vê exposto, nu, vulnerável, sem proteção, diante de um mundo que parece vasto e ameaçador. E o paradoxo cruel é que essa perda, por mais destrutiva que pareça, é uma forma profunda de libertação. Kierkegaard via essa etapa como um processo de purificação. É a limpeza do terreno interno, é arrancar até as últimas raízes das ilusões que te mantinham preso no paraíso inconsciente da rotina automática. Esse processo dói,
porque exige abandonar as bengalas que um dia te deram segurança. Mas ele também liberta, porque sem essas bengalas, você descobre que é capaz de caminhar por conta própria. Mais do que isso, descobre que pode escolher para onde ir. Não existem atalhos. Qualquer tentativa de pular essa fase significa reconstruir sua vida sobre o mesmo solo instável que te trouxe até aqui. A destruição é um convite radical para que você assuma a autoria da própria vida. Mesmo que isso signifique atravessar um deserto emocional onde cada passo é incerto, onde cada avanço parece lento demais, onde a dúvida acompanha cada movimento. E é exatamente aqui, no momento em que tudo o que era familiar se transformou em ruínas, que surge a pergunta mais desafiadora de todas. O que eu faço agora? Como atravessar esse vazio sem se perder nele? Como escolher algo novo quando nada parece sólido o suficiente para confiar? E é justamente aqui que entra o momento mais corajoso desta jornada, o salto de fé. Não no sentido religioso, mas existencial. É sobre isso que falaremos na próxima parte. Chega um ponto, depois que tudo desmorona, em que você percebe que não existe mais retorno. O solo antigo desapareceu. Não há como voltar ao antes. É aqui que muitos congelam. Ficam diante do vazio, esperando, talvez sem perceber, que alguém apareça com um novo manual, uma nova certeza, uma nova estrutura para se apoiar. Mas Kierkegaard lembra o óbvio doloroso. Ninguém está vindo. Não existe salvador externo, nem roteiro seguro, nem sinal luminoso indicando o caminho certo. É dentro desse silêncio esmagador que surge a decisão mais radical de todas: dar um salto no escuro, sem garantias, sem certezas, sem mapas, simplesmente porque ficar parado se tornou insuportável. Esse é o salto de fé. E é importante entender que esse salto não precisa ser religioso, mesmo que Kierkegaard tenha usado essa expressão dentro de um contexto cristão. O salto de fé, em um sentido existencial, é a coragem de viver com autenticidade, mesmo quando você não tem qualquer confirmação de que suas escolhas vão te conduzir ao lugar certo. É reconhecer que o significado da sua vida não está pronto, que você não o encontrará escondido em um livro antigo ou na fala de qualquer autoridade. O sentido da sua existência será construído por você, passo após passo, através das decisões que toma, dos valores que escolhe assumir, das ações que pratica mesmo quando ninguém está olhando. Dar esse salto é como abandonar a margem de um rio e mergulhar na água sem saber onde será levado. É aceitar que não existe ponte e que a travessia será feita com o corpo inteiro, mente, alma e coragem, enfrentando correntezas, águas calmas, redemoinhos e períodos de extremo cansaço. É caminhar dentro da escuridão, confiando que em algum momento o contorno do horizonte vai começar a aparecer. E essa confiança não é ingenuidade, é um ato de vontade. É a decisão firme de que, mesmo sem garantias, você vai viver de acordo com aquilo que sente ser verdadeiro e não de acordo com o que esperam de você. O salto de fé exige um compromisso radical com a vida. Significa não se esconder atrás de desculpas, não culpar o destino, não esperar que o mundo seja justo para então agir. Significa aceitar que cada passo é sua responsabilidade e que, se errar, aprenderá com isso. Se acertar, avançará. É uma aposta de risco alto. E é exatamente por isso que tão poucos têm coragem de fazê-la. Porque dar esse salto exige abandonar não apenas as velhas ilusões, mas também aquela esperança confortável de que existe uma rede invisível te protegendo. E quando você finalmente salta, algo muda. O medo não desaparece. Ele permanece, mas deixa de ser seu carcereiro. Ele passa a caminhar ao seu lado. A incerteza não some, mas se transforma em combustível, mantendo você alerta, vivo, desperto. É nesse ponto que a liberdade começa a mostrar seu verdadeiro rosto. Não como um sonho distante,
mas como algo que você vive e respira diariamente. Só que essa liberdade, como veremos agora, vem acompanhada de um peso tão grandioso quanto assustador. A responsabilidade radical por tudo o que você é e por tudo o que a sua vida ainda pode se tornar. E essa dupla face, liberdade e responsabilidade, é o que precisamos compreender. Quando o salto de fé finalmente acontece, a primeira sensação é quase intoxicante. De repente, você não está mais preso às amarras que te deixavam paralisado. As regras invisíveis que ditavam como você deveria pensar, sentir e agir se quebram e o horizonte finalmente se abre diante de você. É uma liberdade bruta, selvagem, tão vasta que chega a assustar. Mas ela está ali. Você pode escolher. Pode decidir o que fazer com seu tempo, com sua energia, com sua história. Mas junto dessa liberdade surge um peso que muitos não estão preparados para carregar: a responsabilidade radical. Até então, era possível culpar as circunstâncias, a família, a sociedade, Deus, o acaso. Era possível se esconder dentro da narrativa de que você apenas seguia ordens, de que só cumpria expectativas, de que apenas reagia ao que a vida colocava no seu caminho. Mas ao reconhecer que é livre para criar o próprio caminho, você também reconhece que não existem mais desculpas. Tudo o que você faz, ou deixa de fazer, passa a ser consequência das suas escolhas. A vida deixa de ser algo que acontece a você e se transforma em algo que acontece por meio de você. Isso assusta porque, se antes os fracassos podiam ser atribuídos a fatores externos, agora eles também são seus. Essa responsabilidade significa olhar para cada área da sua existência e entender que você é o autor, o único autor. Se não está onde gostaria de estar, ninguém vai corrigir o curso por você. Se deseja algo, é você quem terá que se mover. Não existe mais o conforto de acreditar que existe um roteiro secreto garantindo que no final tudo dará certo. O que dará certo ou não depende de como você age, decide, insiste e principalmente de como permanece fiel ao que reconhece como verdadeiro em si mesmo. É por isso que muitos rejeitam essa liberdade, porque ela não é leve, não é romântica, não é o ideal fantasioso vendido nos filmes. Ela é áspera, exige disciplina diária, exige coragem constante. É acordar todos os dias e, mais uma vez, escolher não se abandonar, não trair os valores que você decidiu carregar, não voltar para o conforto ilusório das velhas muletas. A liberdade vivida em sua forma plena não é um estado de descanso, é um exercício contínuo de criação e responsabilidade, mas existe uma recompensa silenciosa nisso. Porque quando você assume esse nível de responsabilidade, cada pequena conquista ganha um significado profundo, porque você sabe que ela nasceu de esforço real, de escolhas conscientes, de integridade pessoal. Você deixa de viver preso às expectativas alheias e passa a experimentar a satisfação de construir algo que é verdadeiramente seu. E não importa se esse algo é pequeno, imperfeito ou incompleto. O simples fato de ser autêntico já o torna valioso. É aqui que chegamos ao ponto que nos leva à conclusão dessa jornada. A crise existencial, que antes parecia uma sentença de morte para a versão da vida que você conhecia, se revela como o nascimento doloroso dessa liberdade responsável. Quando você compreende isso, percebe que não estava à beira do fim, mas diante do início. E agora, ao olhar para trás, você consegue enxergar que a crise que parecia querer te destruir era, na verdade, a força que te empurrava para fora de uma vida estreita, previsível e anestesiada. Tudo o que você sentiu, o vazio, a confusão, a angústia sufocante, a sensação de estar perdido, não era sinal de fraqueza, mas sim o processo inevitável de ruptura com uma identidade antiga que já não servia mais a você. Você não estava quebrando, você estava sendo reconstruído.
E é assim que a verdadeira liberdade nasce, não como um presente embrulhado com perfeição, entregue delicadamente à sua porta, mas como um campo aberto, selvagem e inexplorado que você finalmente ganha coragem de atravessar. Ao longo desse caminho, você testemunhou suas antigas certezas se desfazerem, encarou a vertigem de caminhar sem um roteiro pronto, carregou o peso de fazer escolhas sem garantia alguma. E, sobretudo, descobriu que a liberdade não é um abrigo tranquilo, mas um território onde cada passo precisa ser assumido como responsabilidade sua. Se você chegou até aqui, é porque já compreendeu, no fundo da alma, que não existe caminho de volta. Você pode até tentar se esconder atrás de distrações, fingir que ainda acredita nas antigas respostas, tentar reocupar a versão antiga de si mesmo. Mas algo dentro de você já se transformou, e essa mudança não pode ser revertida. Esse é o nascimento. Não um nascimento limpo, suave ou romântico, mas um nascimento marcado por sangue, suor, lágrimas e incerteza. Ainda assim, é o início da única vida que realmente pode ser chamada de sua. Uma vida na qual você não é mais guiado apenas pelas expectativas exteriores, mas pelos valores que escolhe, constrói e sustenta por si mesmo. E é por isso que, apesar de toda a dor, há uma paz silenciosa aqui. A paz de perceber que, mesmo sem todas as respostas, você está vivo de um jeito que nunca esteve antes. Agora, o poder de decidir o que fazer com tudo isso pertence apenas a você. Você pode transformar essa crise em uma lembrança amarga, algo que aconteceu e que você prefere enterrar. Ou pode usá-la como fundação para uma existência mais verdadeira e profunda. E se você escolher esse segundo caminho, saiba que não precisa ter todas as respostas hoje. Elas virão, não todas de uma vez, mas aos poucos, no ritmo da vida real. O que importa é continuar caminhando, continuar escolhendo, continuar criando. É assim que o sentido se constrói, passo a passo, decisão por decisão, dia após dia. E é aqui que deixo o meu convite para você. Compartilhe nos comentários como tem sido a sua própria crise existencial. Diga o que mudou em você, ou o que ainda está mudando. Sua história pode ser a faísca que alguém precisa para perceber que não está sozinho nessa travessia. Quando o salto de fé se concretiza, a sensação inicial é quase embriagante. Repentinamente, você já não está preso às amarras que o paralisavam. As regras invisíveis que moldavam como você deveria pensar, sentir e agir simplesmente se dissolvem. O horizonte se expande diante de você como se pela primeira vez o mundo estivesse verdadeiramente aberto. É uma liberdade bruta, indomada, tão intensa que chega a assustar. Mas ela está ali, viva, e te chama. Você pode escolher. Pode decidir como usar o seu tempo, onde colocar sua energia, qual história deseja escrever para si mesmo. Porém, junto dessa liberdade, nasce um peso que poucos estão preparados para carregar. O peso da responsabilidade radical. Antes disso, era possível culpar as circunstâncias, o passado, a família, a sociedade, a sorte, Deus, o acaso. Você podia se esconder atrás da narrativa de que estava apenas cumprindo expectativas, obedecendo ordens, reagindo ao que a vida jogava sobre você. Mas quando você reconhece que é livre para escolher o próprio caminho, também reconhece que não existem mais desculpas. Tudo o que você faz ou deixa de fazer passa a ser consequência direta das suas decisões. A vida deixa de ser uma coisa que acontece a você e passa a ser algo que acontece por sua causa. Isso é assustador, porque se antes o fracasso podia ser atribuído a forças externas, agora ele também pertence a você. Essa responsabilidade significa olhar para toda a sua existência e perceber que ninguém vai viver essa vida por você. Se você não está onde gostaria de estar, ninguém virá ajustar sua rota.
Se deseja algo, é você quem precisará mover as peças. Não existe mais o consolo infantil de acreditar que há um roteiro secreto garantindo que tudo dará certo no final. O que dará certo ou não depende da sua ação, da sua persistência, da sua coragem, da sua fidelidade aos valores que você escolheu carregar. É por isso que muitos rejeitam a liberdade verdadeira, porque ela exige maturidade brutal. A liberdade autêntica não é suave, não é leve, não é romântica. Ela é áspera, exige disciplina diária, exige firmeza, exige que você acorde todos os dias e diga a si mesmo: eu não vou me abandonar. É a decisão de não trair quem você está se tornando, de não voltar para o conforto enganoso das velhas ilusões, mesmo quando seria tão mais fácil ceder ao que te anestesiava antes. E quando você enfim abraça essa liberdade, com todo o seu peso, com toda a sua grandeza, a vida deixa de ser uma repetição automática e passa a ser uma criação constante. A crise que parecia o fim se revela como um nascimento. O vazio que antes te aterrorizava se transforma em espaço para construir algo novo. A dúvida que te paralisava vira o sinal de que você está vivo. E é por isso que, no silêncio dessa reconstrução, nasce uma paz profunda. A paz de quem, enfim, deixou de sobreviver e começou a existir. Antes de sair, respire fundo e preste atenção nisso. Se algo nesse vídeo tocou você, mesmo que por um instante, não ignore. Isso não acontece por acaso. Há momentos na vida em que a gente encontra exatamente a palavra, a reflexão ou a voz que precisava ouvir. E quando isso acontece, é importante não deixar passar. Aqui, neste canal, você nunca vai caminhar sozinho. Se este conteúdo fez sentido para você, imagine o que mais podemos construir juntos. Então, antes de ir, faça o que sua versão futura agradecerá. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, comente o que mais te marcou. Esses pequenos gestos não servem apenas para ajudar o algoritmo. Eles dizem algo muito mais profundo, que você está escolhendo continuar essa jornada de autoconhecimento, força interior e consciência. E eu estarei aqui, em cada vídeo, para caminhar com você. Aperte o botão e venha comigo. A transformação não termina aqui. Ela só está começando.